Talvez agora você esteja se sentindo um pouco infeliz ou talvez um pouco estagnado. Por que que é tão difícil mudar a nossa própria vida? Você tem a impressão de que, putz, a vida não era pra ser isso. E ao fazer esse vídeo eu não quero trazer a impressão de que mudar a vida é simples. Quando a gente vê esses vídeos de desenvolvimento pessoal, né, outros psicólogos, coaches, pode dar a impressão de que é muito simples e que a gente que é incompetente. Eu não quero trazer isso. Eu sou psicólogo e eu sei que existem muitas variáveis de porque as pessoas não conseguem mudar. E por isso que existe a psicologia. Porque se mudar fosse simples, bastava todo mundo, tá bom, vou mudar, mudei. Mas não é assim. Tem motivos subjacentes porque não ocorre a mudança. E aqui, primeiro eu tenho isso para dizer, que a mudança de fato é difícil, mas ao mesmo tempo eu sei que é possível. Claro, existe um contexto, né? Existe o capitalismo, existe coisas aí, seu histórico de vida, mas aqui vão algumas questões que são profundas e que com este vídeo eu não tenho nenhuma pretensão de sanar essas questões, porque são questões da humanidade e que não vem de mim, que vai estar lá em Tolstói, vai estar em Dostoiévski, que vai estar em Camus, né? Então, mas são questões que se você conseguir dar um jeito, eu tenho certeza que primeiro você vai perceber, né? É por isso que minha vida não tá mudando. E resolvendo essas questões, eu acho que há uma chance maior de mudança. A primeira questão é: descubra quem você é. Existe uma chance boa de você não saber direito quem você é, não saber direito a diferença entre você e as pessoas. Você tá aí inundado de propaganda o tempo todo, e aí você vê um story, e aí você ouve uma música, e aquilo tá carregado de ideologia, aquilo é marketing, aquilo, né, mexe com os nossos neurônios de uma maneira que faz a gente cobiçar, que a gente querer consumir. Basta ver, sei lá, Fórmula 1. Putz, a Globo fez a gente gostar de Fórmula 1, o negócio mais sem graça que tem, um monte de carro andando. Mas aí, Fórmula 1 e muitas outras coisas, né? Então, gente pagando milhares de reais por uma calça que é uma moeba, sabe? Então, a gente tá no meio de tudo isso e a gente tem a difícil questão de descobrir quem é a gente mesmo. E essa é uma questão que eu trouxe no meu livro, meu primeiro livro físico, sobre a Menina e Solidão Outro Eu. E como é que eu sei? Como é que eu tenho pistas de que eu sou eu mesmo? E isso vai se aplicar a você também. Primeiro, notar pequenos sinais. Que sinais são esses? Vou dar exemplos meus. Eu atendo, sou psicólogo, e muitas vezes os pacientes começam a falar da maneira que eu falo. Então eu falo muito palavras como note que, perceba que, ambiguidade, né? Que são palavras que no linguajar popular talvez não esteja presente. Então tem uma paciente minha que fala: putz, tô começando a falar note que, putz, tô começando a falar perceba que, putz, tô começando a falar disfuncional, desadaptativo, que são palavras do meu léxico. Então note que isso é eu, sabe? É coisa que eu falo. Olha que coisa incrível. Quando eu tava no jiu-jitsu, quando os caras me apertavam, quando tinha uma atividade física muito intensa, eu falava: ô diacho, eita porra, orra diacho. E aí, eu sou da Bahia, o pessoal me imitava, né? Falava: orra diacho. Então note como isso é meu e ninguém pode roubar, isso é meu. Eu percebi que é meu. Teve uma ocasião, por exemplo, que minha companheira estava na terapia e a supervisora dela era minha terapeuta. E isso é uma infração ética. Como é que eles descobriram? Porque minha companheira começou a falar ambivalente, que é a palavra que eu uso. E ninguém usa ambivalente. Aí perceberam que, né, que a minha terapeuta era supervisora da terapeuta dela, que estava se formando e estava no estágio. E aí a gente teve que se virar. Mas note que, olha como eu percebi que eu tenho autenticidade e personalidade. Pequenos sinais, né? Como isso, porra de acho, ambiguidade. Então eu tenho o meu léxico e eu estou imprimindo. Então influenciando as pessoas. E outros sinais, né? Alguém vai comentar: putz, essa roupa é a sua cara, essa série aqui é a sua cara, isso daqui é o que você faz. Então nesses pequenos sinais você vai descobrir quem você é. E descobrindo quem você é, você pode se comportar cada vez mais de uma maneira sua. Isso é uma coisa meio nietzschiana, eu sei, mas a impressão que eu tenho é que muitas vezes a gente não consegue mudar a nossa vida porque a gente não sabe quem a gente é. A gente fica reproduzindo o que é socialmente desejado, né? Então, de propaganda e tal, e os nossos medos também são socialmente criados, e a gente tem essa dificuldade de ser nós mesmos. Então, a primeira coisa sobre por que
é tão difícil mudar a nossa vida porque a gente não sabe direito quem a gente é. E a partir desses pequenos sinais a gente consegue fazer uma engenharia reversa e descobrir o que é nosso no meio dos outros. E aí ir em direção disso. E isso vai a segunda razão, porque é tão difícil mudar nossa própria vida. A segunda é: descubra seu propósito. Muito provavelmente você não está conseguindo mudar sua vida porque você não sabe o que você quer, você não sabe o que é importante para você. Então meio que fica aquela frase da Alice, né, no livro. A Alice chega lá na encruzilhada e pergunta pro gato: para onde eu devo ir? Aí o gato pergunta, o gato malucão pergunta: Alice, mas para onde é que você tá indo? Aí a Alice fala: não sei. E o gato responde: putz, se você não sabe para onde tá indo, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o seu propósito, qualquer propósito que imporem a você servirá. Só que isso, ao meu ver, vai gerar uma frustração muito grande. É uma frase do Nietzsche também, né? Tendo-se um porquê, suporta-se qualquer como. O criador da logoterapia, o Viktor Frankl, ele fez essa terapia, a terapia do sentido. Você achando um porquê, você vai ter um motivo sólido de por que está fazendo o que você está fazendo. E aí note que fica muito mais fácil mudar a sua vida sabendo o seu propósito. Então, dando um exemplo pessoal, quando eu escrevi o Sobre Amendoim e Solidão e o Outro Eu, vai estar um link aí no perfil, tanto para o e-book quanto para o livro físico, eu não sabia direito o que eu era e nem o que eu queria. E aí no livro, o personagem, o Antônio, ele faz uma lista de tudo que ele gosta. E a primeira coisa que ele nota que ele gosta é amendoim. É por isso que é Sobre Amendoim, Solidão e Outro Eu. Mas note que amendoim não é o bastante. Mas ele vai descobrindo, né, qual é o propósito dele e tal. E trazendo para mim, hoje eu não tenho fechado qual é o meu propósito, minha missão. Mas eu tenho alguns diagnósticos, assim, né? Então eu sei que, um exemplo, vamos supor que o dinheiro deixe de existir e que agora você pode fazer qualquer coisa. Chegamos no estado de bem-estar aí, que o governo dá um salário e você pode fazer o que você quiser. No meu caso, muito provavelmente eu estaria fazendo as coisas que eu já faço. Claro, tem umas coisas que eu faria mais e outras que eu faria menos, mas eu estaria escrevendo, eu estaria conversando com pessoas e, né, emocionando elas e mudando a vida delas. Então, essa questão do propósito, da missão, de emocionar as pessoas, de escrever, de conversar, de comunicar, é muito algo nesse sentido que vai nesse propósito. Então, no meu Instagram eu tenho frases e 2 pessoas já tatuaram frases minhas. Isso é porra do caralho, de foder, né? Então eu converso com alguém e alguém fala: putz, você mudou minha maneira de perceber. Putz, você me fez chorar. Putz, você me fez ficar muito alegre. Então, nesse sentido, eu tô notando que ser psicólogo, estar aqui gravando esse vídeo, né, estudando para fazer esse vídeo chegar em mais gente, é um pouco do meu propósito, porque se não tivesse dinheiro, muito provavelmente eu ficaria no meu dia escrevendo e fazendo coisas assim. Não só, por exemplo, eu gosto de jogar e muito provavelmente se não tivesse isso eu jogaria um pouco mais, mas note que no meu outro canal, por exemplo, faço muita análise de cultura pop, né? Quero voltar um pouco mais para ele, né? Então, a política de One Piece, né? O banditismo em Red Dead Redemption. Então note que até as coisas que eu não tô fazendo e que eu faço, mas eu não publico e tal, tem a ver com esse propósito. Então, achar esse propósito vai ser muito útil nesse sentido. Uma boa pergunta para isso é justamente a que eu trouxe, né? Se não existisse mais dinheiro, o que é que você faria? E por fim, porque é tão difícil mudar a nossa vida, chegamos num questionamento também muito difícil. São questões difíceis, né? Que é: quais são os inimigos reais, quais são os inimigos imaginários? Como eu trouxe no começo, a vida é muito difícil. Ainda mais no Brasil. Se você ganha mais que 2 salários mínimos, você ganha mais de 70% da população. Se você ganha mais de 3,5 pau, você ganha mais que 90% da população. Tem empresa no Brasil que das 8 horas diárias, 21 minutos seria o bastante para pagar os salários dos funcionários. Isso é completamente injusto, né? Uma exploração do homem sobre o homem. Então a gente está aqui no trópico e tem muita injustiça. De fato, dependendo de onde você está, de sua situação, tem coisas que não dá para mudar, mas tem algumas coisas que dão para mudar, só que a gente acredita que não dá para mudar. Por quê? Porque na nossa infância, na nossa adolescência, a gente foi alimentando crenças e a gente trata elas como se fossem reais. Então, no meu caso, muitas umas brisas de putz, não vou nem tentar
porque isso de maneira meio que não tão consciente, né? Não vou tentar porque se eu tentar eu posso errar. Eu tô com medo aqui e não vou nem fazer. Tenho medo aqui de ser autêntico. E aí, se de fato eu tentar ser autêntico, talvez não seria tão ruim. Pô, eu não vou nem fazer porque eu vou fracassar. Tá, talvez eu fracasse, mas se eu fracassar, eu vou ter um dado novo da realidade do que mudar, que problema eu tenho para resolver. Mas quando eu alimento o medo e procrastino por conta desse medo, note que a questão é um inimigo mais imaginário do que real. Então, o que de fato é da realidade? O que de fato são fatos? E o que de fato é coisa que a gente imagina? O que é evidência e o que não é? Então, descobrir, né, o que é distorção cognitiva, trazendo uma linguagem mais técnica, e o que não é, vai ajudar muito a mudar a nossa vida. Então, o vídeo é isso. Note que são questões muito abrangentes e muito profundas, que estão desde quando a humanidade é humanidade. Mas talvez, vendo essas questões, você perceba, putz, esse medo aqui meu, não tem evidências para sustentar esse medo. Se eu errasse aqui, talvez não seria tão ruim. Talvez eu aprendesse que, ok, eu errei, tem isso para aprender. Mas ao não tentar, eu só procrastino e adio a minha vida, tá entendendo? Então, na questão de quem você é, talvez você nunca tenha percebido que você gosta de usar uma roupa tal, ou que você gosta de comer tal coisa, ou que você gosta de falar assim, não assado. Talvez você nunca tenha percebido que a sua missão de vida. Então, essas questões talvez te ajudem. Então, comenta aqui embaixo se o vídeo foi útil, se tiver se refletir, e me segue nas redes sociais, deixe seu gostei e até o próximo vídeo. E leia o meu livro sobre amendoim e solidão e o outro eu vou deixar aí no link do perfil. Tem um e-book que tá bem baratinho, não tá nem R$20, e tem um livro físico também, se você quiser ler. Abração!